Nesse ano de 2022 eu li muita coisa legal, mas eu fiz uma listinha dos melhores livros que eu li esse ano. E roubei um pouquinho e coloquei também uma releitura. O primeiro livro dessa lista é A Revolução dos Bichos, nessa edição linda aqui da Antofágica. Eu já tinha lido esse livro há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio. Eu peguei esse livro da biblioteca da minha escola. E ano passado eu comprei essa edição, esse ano, no começo do ano. E aí eu resolvi reler. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Foi o livro que teve a nota mais alta esse ano pra mim, que foi 5 estrelas, favoritada, porque eu amo esse livro. Então foi um pequeno roubo, porque ele não foi uma leitura nova, mas ele foi meu livro preferido de 2022. Então, apesar de ser uma releitura, eu acho que conta. Esse livro basicamente conta a história de animais que tomam uma fazenda e expulsam o dono deles e da fazenda da propriedade. Então eles passam a viver ali numa comunidade buscando um equilíbrio de forma que todos os animais eles trabalhem igualmente. Apesar de ter uma narrativa que parece muito simples, o Orwell usa a fábula para poder representar relações humanas. Então esse livro eu tenho um apego emocional muito grande por ele. Seguindo a gente tem Os Possuídos, que eu não tenho aqui físico comigo, então eu vou deixar aqui a capinha dele. Ele é um livro da Ursula Le Guin, foi publicado pela primeira vez em 1974. Ele ganhou vários prêmios de ficção científica, incluindo o Nebula. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história de dois planetas gêmeos, Anarres e Urras, a partir do ponto de vista de Shevek, que é o personagem principal que a gente vai acompanhando. Ele é um físico de Anarres, que vai para Urras para poder conhecer e vivenciar um pouco dessa cultura diferente desse outro planeta. Porque Anarres foi colonizada por pessoas que cansaram de viver em Urras, da forma como o governo conduzia as coisas em Urras, e aí eles foram para Anarres e colonizaram esse planeta. Só que depois dessa colonização, eles não voltaram para o planeta interior, então, para Urras, né? Então eles meio que ficaram isolados. E aí o Shevek, ele é a primeira pessoa de Anarres que vai para esse outro planeta, de volta, né? E aí a gente vai acompanhar um monte de relações políticas e de questões sociais mesmo. Porque cada um desses planetas eles têm um sistema de governo diferente. Urras capitalista e Anarres tem um sistema de governo comunista. Embora a autora ela não use essas palavras, né, necessariamente ao longo do texto, mas com a descrição da forma de governo a gente consegue deduzir. Então nesse livro a gente vai ver os contrastes entre esses dois governos, tanto as vantagens quanto as desvantagens, mas também tudo do ponto de vista do Shevek, né? Então é meio enviesado. E tudo isso dentro de um contexto extraterrestre, ou seja, não tem relação com a Terra. Só que as relações que são expressas, elas dizem exatamente coisas da humanidade. Então a autora ela quis trazer a ficção científica e coisas extraterrestres para refletir nós, seres humanos, e o nosso sistema de governo, os nossos sistemas, né, que existem. Seguindo, a gente tem Kindred, que é um livro que eu também tenho físico, é o último, só tenho esses dois, A Revolução dos Bichos e Kindred. Esse livro também já tinha um tempinho que eu tinha ele aqui e eu tava enrolando para poder ler. Mas ele é um livro de ficção científica, também muito famoso, da Octavia E. Butler. Ele foi publicado pela primeira vez em 1979 e nele a gente vai acompanhar a Dana. A Dana, ela é uma mulher escritora negra, casada com um cara branco, e ela vive ali em 1970, se não me engano, na década de 70. A Dana, ela tem uma conexão muito estranha, assim, né, que eu não posso dizer muito para não dar spoiler, com os antepassados dela, mais especificamente com um antepassado. Então, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história e do que ela vai enfrentar
numa narrativa meio presente-passado, em que a autora ela vai tratar, assim, a ficção científica eu digo que é um elemento secundário na narrativa. Ela serve para o propósito de trazer o que a autora quer, que são as críticas sociais, a crítica à escravidão, ela fala muito também sobre relacionamentos interraciais, sobre dramas familiares, relações familiares, pai e filho. Ele é um livro que desde a primeira frase você já fica impactado e ele te prende ao longo do livro inteiro, que você fica querendo saber o que vai acontecer, o que vai acontecer. E você fica muito angustiado também, porque a Dana ela se coloca em situações de muito perigo e a gente fica achando a todo momento que vai acontecer uma coisa com ela que vai dar ruim. Então, esse livro é muito bom, muito bom. O próximo livro que eu vou citar aqui é House in the Cerulean Sea. Ele saiu aqui também, eu li em inglês, ele saiu aqui no Brasil como A Casa no Mar Cerúleo, se não me engano, pela Morro Branco. Ele é uma fantasia também, é uma baixa fantasia, assim, então tem elementos fantásticos, mas que são inseridos no mundo que a gente conhece. A gente vai acompanhar a história do Linus. Ele é um homem gay na faixa ali dos seus 40 anos. Ele tem um trabalho que ele sempre teve, que ele é relativamente feliz nele, e ele vive sozinho, né? Ele é um cara solitário, ele tem um gato, e a gente começa aí, acompanhando essa vida dele de monotonia, que ele vai e faz o que ele tem que fazer, e é isso. Até que acontecem umas coisas que ele é mandado, o emprego dele, né, a empresa que ele trabalha, designa para ele uma nova função, uma missão muito importante. E aí, a partir disso, ele começa a mudar muito os pensamentos dele, né? Então a gente vai acompanhar toda essa evolução dele. Esse livro, ele traz uma história muito delicada, muito aconchegante, assim, muito sensível. Tem um romance também muito bonito, muito maduro nele. Os elementos fantásticos são na medida certa, então a gente tem ali crianças que têm poderes, mas não é exatamente poderes, né? A gente tem meio que de tudo nesse mundo. Tem criaturas, né? E é bem para esse lado, assim, que é o trabalho do Linus. E então a gente acompanha esse mini universo desse mundo novo, que a gente não sabe quase nada. Então a gente vê só pelo ponto de vista do Linus. Então, o universo o mundo não é expandido, a gente só vê o que o Linus está vivendo, mas o que esse livro me trouxe muito foi pensar o que realmente é importante, o dia a dia que a gente está vivendo, realmente é isso que a gente quer para nossa vida. Às vezes a gente acha que está satisfeito, mas a gente pode alcançar coisas ainda maiores. Então, esse livro me deixou muito essa mensagem. O próximo livro que eu vou citar é um livro nacional, Tudo é Rico. Eu também não tenho ele físico. Ele ficou bem famosinho até esse ano, aí eu vi falar bastante dele no Instagram. E ele é um livro que me deixou meio assim em dúvida se eu tinha amado ou odiado ele. Porque ele é muito problemático, eu acho. E o final dele te deixa assim com um gosto amargo na boca, querendo pensar, a autora não devia ter feito isso, mas depois de muito refletir, assim, eu penso que a autora quis propositalmente causar um desconforto na gente e ficar realmente pensando, isso acontece na vida real, isso aconteceu por muitos anos nas famílias brasileiras e ainda acontece. Então, deixa um gostinho assim de realidade que a gente não quer acreditar, mas que acontece. E esse gosto amargo mesmo de não devia ter sido assim. Nesse livro a gente acompanha a história da Dalva e do Venâncio, que são um casal, e também da prostituta Lucy. Acontece uma coisa muito ruim com a Dalva e com o Venâncio. E aí a gente meio que acompanha a partir disso as consequências e aonde a gente vai chegar depois dessa coisa que aconteceu. Então, como eu disse, ele é um livro muito pesado, tem muitos assuntos difíceis, violência doméstica, homicídio, depressão, prostituição.
e no final você fica assim com aquele gosto amargo. Mas é um livro muito bom que me fez pensar muito e ver a realidade brasileira assim num livro como esse me deixou muito, não feliz, mas foi um tipo de literatura que foi muito novo para mim. Por último, eu vou citar mais uma ficção científica. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou a louca das ficções científicas. Na maioria dos anos são os livros que eu mais gosto, que eu acabo dando as melhores notas. Então, Fundação, do Isaac Asimov. Ele é o primeiro de uma trilogia, quer dizer, acho que se não me engano são 6 livros, mas tem uma trilogia principal. E eu li o primeiro, que é Fundação. Ele foi publicado pela primeira vez em 1951. Foi um compilado assim, de 5 contos. Cada um desses contos são representados no livro como uma parte. E entre uma parte e outra, passam-se muitos anos e também a gente não acompanha sempre o mesmo personagem. Vai mudando. Então o que importa mais nesse livro é a história e não os personagens em si. Esse primeiro livro ele vai contar a história de como a fundação foi criada, que é uma organização, uma fundação mesmo, que foi criada pelo psicohistoriador Henry Sheldon, eu chamo de Sheldon, com o intuito de preservar o melhor da civilização galáctica depois que o Império Galáctico ele decaiu. Eu gostei muito desse conceito de psicohistória que o Asimov trouxe para esse livro, que eu achei muito interessante. E o que mais me deixou impressionada nesse livro foi a forma como a religião é retratada nele, assim, de uma forma muito não religiosa, tratando a religião mesmo como uma arma, como uma arma poderosa para poder manipular sociedades. Então esse livro, ele me surpreendeu bastante. Eu gosto muito de ficções científicas. Eu já tinha lido O Fim da Eternidade, que também é desse autor. Eu gostei muito, por isso que eu peguei Fundação para ler, que eu sei que é um dos maiores clássicos da ficção científica e um dos maiores livros do Asimov. Então, foi uma surpresa boa, assim. Na verdade eu estava esperando que eu ia gostar muito desse livro e eu realmente gostei. Então eu li esses 2 aqui em físico, o resto dos livros eu li no Kindle, um e-book, né? E Kindle é salvação de vida. Mas eu vou fazer um vídeo também com todos os livros que eu li esse ano, que não foram muitos, eu li 50 livros. O ano ainda não acabou, né? Mas até agora eu li 49, eu acredito que eu vou terminar até o fim do mês mais um. Mas eu pretendo fazer um vídeo com todos os livros que eu li esse ano. E aí vocês podem avaliar se as minhas escolhas de melhores do ano foram boas. Eu acho que a gente tem que dizer... Não se esqueça! É muito estranho isso, assim. Eu já produzi muito conteúdo pro Instagram, mas pro YouTube nunca. Mas não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Até a próxima.